É com imensa alegria e gratidão que nos reunimos para celebrar a Semana Nacional da OASE de 2021. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que sintamos o acolhimento e a alegria de partilharmos deste momento comunitário. Saciar a nossa sede com amor, com o acolhimento verdadeiro, sem preconceito e olhar ao nosso redor, percebendo quão especial é o nosso encontro. Que esta celebração propicie sentimentos que nos levem a perceber o cuidado recebido de Deus, nosso Criador. Somos criados e criadas à sua imagem e semelhança. Vivenciamos um tempo de afastamento e distanciamento social, mas as promessas de Deus se renovam a nossa esperança. O próprio Cristo afirma: se você soubesse o que Deus pode dar, em João 4,10, que esta promessa nos anime a refletirmos sobre o nosso tema, dignidade, o nosso valor e a missão de Deus. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com o seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto: Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Estamos na última semana de setembro, lembramos uma semana muito especial de um grupo muito especial da nossa igreja, da nossa ISLB, que é a OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. E na última semana do mês nós fazemos uma celebração com esse grupo, onde elas também participam da celebração. Elas fazem a decoração, elas acolhem, tem comunidades que oferecem um chá. Neste tempo de pandemia, ainda estamos um pouco assim a passos lentos, mas é com alegria que a gente chega a você através desta celebração virtual. Este grupo da OASE, ele se faz presente nas mais diversas comunidades de toda a ISLB, formado por mulheres mais jovens, mais idosas, e este grupo, ele tem como o feeling dele, né, a filosofia, é a comunhão, o testemunho e o serviço. Então, a comunhão acontece onde nós nos encontramos, oramos, partilhamos alegrias e tristezas. O testemunho é quando nós falamos do que vivemos para as outras pessoas, onde é que a gente testemunha a nossa fé no nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e servimos. Então, a OASE, ela faz muitos serviços na área da diaconia, em asilos, orfanatos, em hospitais. Então, cada comunidade tem um trabalho específico onde essas mulheres, muitas vezes este grupo em específico está envolvido. Então, é com alegria que Deus tem atuado por meio do coração destas mulheres que se colocam a serviço da seara do Senhor. E o tema que temos este ano é dignidade, o nosso valor e a missão de Deus. E o lema bíblico de João, capítulo 4, versículo 10,
Se você soubesse o que Deus pode dar, se você soubesse o que Deus pode dar. Que Deus nos conceda uma abençoada celebração e assim queremos iniciar também ouvindo um hino, que é o hino da Oase, que foi cantado nos 120 anos da Oase, que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. Vamos ouvir, cantar junto, é muito bonito este hino. Muito tempo mulheres se uniram para juntas ouvirem a palavra de Jesus. Ele falava do projeto de seu reino, anunciava ao mundo inteiro o amor de Deus na cruz. Ainda hoje mulheres se reúnem e juntas testemunham a mensagem do Senhor. Oração de confissão. O amor de Deus nos alcança. Sabemos que não merecemos, mas Deus chega até nós. Nos concede a sua infinita graça e nos oferece a fonte da água viva. A bondade de Deus não tem fim. Confessemos os nossos pecados a Deus e clamemos pelo seu perdão. Oremos.
Deus da graça e misericórdia em nossa oração. Confessamos o quanto nós esquecemos de agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas de Tuas mãos. Atemo-nos a perceber as dificuldades enfrentadas, as fragilidades vivenciadas, ao invés de agradecer por Tua bondade para conosco. Unimos as nossas vozes clamando: concede-nos o Teu perdão. Confessemos que muitos são os momentos em que buscamos saciar a nossa sede, onde sabemos que não é a Tua vontade, onde não a encontramos e a nossa sede permanece. Ouve a nossa oração e aceita o nosso pedido de arrependimento. Concede-nos a fonte da água viva, que encontramos somente em Ti. Dá que em Jesus Cristo saciemos a nossa sede e tenhamos as nossas necessidades supridas. Que ansiemos por Ti em meio aos dias áridos da nossa vida, pois só em Ti encontramos o verdadeiro amor, o alento e a vida. Concede-nos o Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Anúncio do perdão. A pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João capítulo 4, versículo 14. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de jorrar água. Isaías capítulo 58, versículo 11. Que Deus, em sua infinita graça, nos perdoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas são as aflições em nosso mundo. A pandemia tornou as dores ainda mais perceptíveis aos nossos olhos e sentimentos. A saudade da proximidade, a necessidade do cuidado, do amparo, o acolhimento e alento são dores que se tornam ainda mais presentes em nossos dias. Clamemos a Deus pelas dores do mundo, cantando Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor
desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão. Sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Deus ouve o clamor e se compadece de seu povo. Coloquemos nossa esperança em Deus e louvemos o seu nome. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Somos como vaso de barro, vulneráveis e frágeis, mas que guardam e transmitem o tesouro da tua palavra. Bom mestre, que pregar teu evangelho, anunciar o teu perdão, manifestar a graça da tua salvação. Dá-nos sempre, ó Deus, a certeza da tua presença e humildade para reconhecermos que somos como um vaso de barro nas tuas mãos. Dá-nos sempre, ó Deus, a certeza da tua presença e humildade para reconhecermos que somos como um vaso de barro nas tuas mãos. Vamos ouvir a leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 a 26, mas desse texto nós também vamos acompanhar o vídeo. Nem sempre a gente encontra a possibilidade de ter vídeos na internet que demonstram aquilo que a gente lê. Então hoje a gente vai ouvir a leitura bíblica, mas também vamos assistir o pequeno vídeo. Palavra de João, capítulo 4, versículo 1 a 26, diz assim: Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos
e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta.
Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Oremos. Pai bondoso, que a Tua palavra preencha o nosso ser e que por meio dela haja transformação em nosso viver. Que a fé que alimentamos por meio de Ti venha a produzir bons frutos. Por Cristo Jesus. Amém. No grande contexto do Evangelho de João, capítulo 4, fala muito de samaritanos e judeus. Samaritanos, judeus. Povos que vivem em conflito. O reino de Israel se dividiu em dois, por conta de brigas internas. A parte norte ficou conhecida como Reino de Israel, com capital em Samaria. E a parte sul ficou conhecida como Reino de Judá, com capital em Jerusalém. A Assíria invadiu o Reino Norte por volta de 730 a.C. E aí o que acontece nesse conflito? Os judeus dizem que os samaritanos não são israelitas. E os samaritanos dizem que eles são sim israelitas. E ainda por si são eles que guardam a verdadeira religião e não os judeus, né? Então assim é um povo com outro povo que vive em conflito, que tem raiva, que um diz que faz mais certo que o outro. Então é bem interessante que quem quiser pode pesquisar sobre isso. Alguns adotam alguns livros do Pentateuco de uma forma diferente do que o outro, né? Não tem como numa pregação virtual a gente abordar tudo isso, mas é interessante a gente analisar qual que é o conflito que existia entre esses dois povos, samaritanos e judeus. E é ruim, é muito ruim quando há povos que se fecham, que brigam, que estão em conflito devido a questões bíblicas, a questões culturais, tradicionais, ou por até picuinhas, e não se falam, não conversam. É muito desagradável. As pessoas que se encontram evitam até conversar, se encontrar. O que acontece neste texto que nós lemos e assistimos o vídeo? Evangelho de João, capítulo 4. Acontece um encontro numa região. Jesus assenta-se ao lado do poço, calor, sol, meio-dia. Lá não tem como comprar água em qualquer esquina, então o que acontece? Lá naquele tempo, as pessoas bebiam água do poço. E a tarefa de buscar essa água do poço, de tirar essa água do poço, era uma tarefa das mulheres. Elas faziam isso pela manhã, porque daí não era tão quente. Em conjunto elas iam até o poço com os seus jarros de água, com baldes, buscavam água para elas, para a família e para alguns afazeres.
No texto diz que Jesus estava meio-dia no poço, cansado da viagem, senta-se ao lado do poço. Mas nesse dia vem uma mulher tirar a água nesse horário, por volta do meio-dia, o sol alto, e ainda buscando água sozinha. Água do poço de Jacó. E as mulheres, elas não buscavam água sozinhas, por questão de segurança, né? Era costume ainda os homens não conversarem com mulheres em público. Como mudou, né? Hoje em dia é uma coisa assim. E uma mulher samaritana, como nós já ouvimos no início do conflito, não era digna de estar com outras mulheres do outro povoado. Então o que acontece? Essa mulher que vem tirar água do poço ao meio-dia, ela não tem companhia, ela vem sozinha, de um lugar distante, buscar água. Quando a gente está sozinho e não conversa muito com as pessoas, o que acontece? Vem uma nuvem de pensamentos, né? Talvez até alguns pensamentos errados, doentios, depressivos, podemos dizer. Essa mulher que anda sozinha, que não tinha companhia, que vem num horário no poço onde ninguém vem, talvez já foi excluída, xingada, maltratada. E ali, neste horário, ela recebe, neste momento do poço, o olhar de Jesus. Quando a gente sempre é excluído, xingado, maltratado, não anda com outras pessoas, quando nós só recebemos isso das outras pessoas, a gente acaba se tornando também alguém assim. Nós acabamos nos tornando pessoas frias, amargas, oferecendo também somente o ódio, essa face dura de nosso coração. E nesse texto acontece algo diferente. Jesus ali a trata bem, a trata com respeito. Jesus, ele não vira o rosto, mas ele fala com esta mulher, com educação. Ele pede, por favor, me dê um pouco de água. E essa mulher recebe por um momento a outra face da dignidade, da atenção, do cuidado. E a mulher espontaneamente ela é prestativa. Ela ouve com atenção, ela concede água e também se sente à vontade em perguntar. Né? Há um início de um diálogo com Jesus. Ela se sente à vontade em perguntar porque ela é tratada com educação, com respeito. Então, o primeiro ponto desse texto que eu gostaria de trabalhar é o seguinte. Primeiro ponto, tratar bem, com respeito, com educação. É uma marca de nós, cristãos. Acolher, independente de quem encontramos na caminhada. Independente do que a pessoa faz, deixa de fazer, qual cultura é, tradição, raça, religião. Respeitar, ser educado, promover essa partilha e o diálogo é algo muito importante. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, então a partir desse diálogo é inserido um conteúdo neste diálogo. Cristo se revela à mulher como o caminho, quando fala da fonte da água da vida. E ele diz: quem beber desta água jamais terá sede. Então, essa mulher que foi talvez excluída, maltratada, xingada, que andava sozinho,
por um momento ela ouve, ou talvez faz muito tempo que ela não ouvia, uma palavra de orientação, uma palavra de direcionamento, uma palavra de esperança. Cristo traz a ela algo novo, pois em seu contexto, ela já talvez estava com a autoestima tão baixa, desanimada, e Cristo ali traz algo novo. Lembramos que a partir do diálogo é oferecido um conteúdo, uma nova perspectiva de vida se abre. E nessa perspectiva, Deus faz parte, em que o caminho pode ser diferente. E isso nós precisamos oferecer para as pessoas, falar às pessoas. Como terceiro ponto, então, a partir de um bom acolhimento, da educação do respeito, há um diálogo, o conteúdo é oferecido, aí vem a vida. A mulher, a partir do que ela ouve de Jesus, ela olha para a sua vida como se fosse olhar para um espelho e percebe: ai, 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 não está legal aí, a minha vida tem muitos pecados, e Jesus não deixa passar, ele é pontual, faz questão de relatar do que a mulher vive e faz com os homens. Cadê o seu marido? Pois é, você não tem, já teve tantos. Lembramos neste ponto que, assim como a mulher, Deus conhece a história de cada um de nós, a minha, a sua. Jesus conhecia a história daquela mulher, cada passo, a mudança, a perspectiva. A partir de recebermos ali o acolhimento, termos o diálogo, recebermos o conteúdo, olharmos para a nossa vida, o que acontece? É importante a gente fazer essa avaliação. E agora? Há um caminho? Como vamos seguir? Quando bebemos da água da vida, da palavra de Deus, começamos a nos nutrir, vamos sendo moldados por ela. E não mais nos sentimos vazios, frios, somos nova criatura. Começamos a jorrar bênçãos, ações que agradam a Deus e fazem bem ao próximo. Eu já não preciso mais me esconder, ter vergonha. Começamos a jorrar vida, transbordar amor, esperança. E é visível aos nossos olhos as pessoas que estão com Deus, que bebem da fonte da água da vida, as que se alimentam da palavra de Deus, as que têm fé, esperança e força, e as que não têm. As que se alimentam de vanglória, de soberba, de ciúmes, de invejas, de vaidades. Vivem infundados em acessos de raiva. Esse poço, aqui do texto de Jacó, escreveu mais uma história a partir do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Naquela conversa, Cristo mudou uma vida. Através do acolhimento, do diálogo, do conteúdo e da palavra que aponta para Cristo e pede ali o seu perdão. E é bem notório nesse texto o quanto nós somos amados, cuidados e alcançados por Deus, mesmo sendo pecadores. E isso acontece sem distinção. Esse poço, com certeza, tem muitas histórias que aqui não são registradas e poderiam ser também testemunho. Nós, em 2021, Semana Nacional da Oase, onde acontecem as histórias no nosso tempo? Onde acontecem essas histórias de diálogo, de partilha, de refletir sobre onde as pessoas se alimentam, onde há aquele momento onde nós sempre apontamos para Cristo,
Lembro de Pelotas, não sei se alguém conhece a Avenida Dom Joaquim, talvez. É um point muito famoso e a turma gosta muito de ficar de carro naquele lugar, como dizem alguns, fazendo uma banda, né? Dando uma banda na rua. E o pessoal fica sentado na grama, tomando chimarrão, conversando. E muitos jovens ficam dentro do carro, no posto de gasolina, até altas horas da noite, 2, 3 horas da manhã, ouvindo música e conversando. E aí um dia eu perguntei para um jovem universitário, mas vocês abastecem o carro e ficam com o carro no posto de gasolina? Não pode no posto de gasolina mexer no celular, né? Porque explode, isso é lei, tem vários adesivos que isso não é permitido. Aí esse jovem disse assim, pastora, é tão bom, sabe que em posto de gasolina aí não pode fumar, não pode beber e não pode usar o celular. E aí é ótimo para a gente conversar. E a turma conversa e ficamos até 2, 3 horas da manhã. E em Porto Alegre, na orla do Guaíba, muitos ficam sentados, conversando. Quais são os lugares, os momentos onde há diálogo, onde há conversa, onde há partilha, onde há cuidado, onde há carinho, onde há respeito, onde há educação? No grupo da Oase isso acontece, onde nós podemos sentar, conversar, nos grupos virtuais, nas salas de bate-papo virtual. Muitos lugares acontecem essa conversa, esse diálogo. Deus está em vários lugares para conversar conosco, para novamente nos lembrar e nos perguntar do que nós estamos nos alimentando. É importante pensar quais as fontes que bebemos da água da vida. O que você responde? Muitos procuram tantas e tantas coisas e nunca se saciam. Fazem uma miscelânea, né? Se alimentam de crenças, de ditados, de um monte de livros, de filosofias e nunca estão satisfeitos. A fonte do poço ali, ela precisa ser pura, senão ela vai nos fazer mal. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas viciaram até no mundo virtual. Claro que esse mundo virtual ele é importante, mas tem gente que abandonou o diálogo, abandonou uma visita, onde você realmente senta e olha no olho da pessoa, nessa conversa, abandonou a leitura pura da palavra de Deus. Nesta última semana agora, do dia 1º ao dia 10 de setembro, ali, não sei se alguém acompanhou na Rede Record, que 10 minutos, sempre o pessoal estava falando sobre um tema da modernidade, aí, principalmente na área virtual. E eles refletindo sobre a questão da geração da geração Z, de pessoas de 18 a 21 anos que estão viciadas nas redes sociais. E da comprovação científica de como alguns aplicativos virtuais estão fazendo mal à saúde dos jovens. E ali colocando que o Instagram e mais alguns outros aplicativos estão sendo processados até, porque estão deixando as pessoas confusas, fora do mundo da realidade. E aí com tudo isso, a gente vê assim, as pessoas cada vez mais, das diversas gerações, estão enfraquecendo na fé, no testemunho, misturam tudo, olham muito para si, né? Para a minha imagem, para o meu eu, para aquilo que eu faço, mas não olham para Deus. E é preciso tomar um pouco de cuidado.
Esse texto nos lembra que a palavra de Deus precisa ser pura, reta, fundamentada, contextualizada, né? Contextualizado o quê? A cada palavra ela vem de uma determinada história, ela precisa ser entendida ali, analisada, olhar e refletir sobre a nossa história de hoje, como nós estamos vivendo esse texto nos dias de hoje e o que pregamos na igreja. Que você também tenha esse olhar que Cristo teve para os que cercam, que possa tratar com educação, com respeito, todas as pessoas. Que você possa manter um diálogo, que é muito importante quando a gente corta um diálogo com alguém, mesmo que alguém pense diferente de nós, né? Aí há uma ruptura. Então, manter um diálogo. Dentro desse diálogo, nós podemos mostrar o nosso conteúdo, aquilo que nós cremos, que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é da palavra de Deus que vem a nossa fé, nos alimentar disso. E assim também acolher a vida do outro, mostrar esse novo caminho. Que possamos nos sentir acolhidos, abraçados, perdoados e acompanhados por Deus em nossa vida. Amém. Temos um momento de oração final. Talvez esse culto pode ter ficado um pouquinho mais extenso, porque ele vem acompanhado de uma leitura já indicada no folheto, né, onde várias pessoas do grupo também participam. Mas é bom a gente poder também, com mais calma, sempre eu digo que quando nós ouvimos o nosso culto virtual, que é enviado para casa, que a gente possa sempre procurar assim, um lugar calmo, tranquilo, para ouvir, para ninguém incomodar, para não se distrair no próprio celular. Quem olha o culto no celular tem que cuidar, porque às vezes daí já vai entrando mensagem do WhatsApp, do Facebook, e aí quando vê, está lá no momento de oração e acaba se distraindo com outras coisas, né? Então que a gente possa ter esse momento de oração final também concentrado, né? Na nossa casa ou aqui na comunidade. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelos dons que recebemos, com os quais somos chamados a te servir. Obrigado que tu sempre caminha conosco. Em teu altar entregamos também os cansados, doentes de corpo e alma, os desanimados e abatidos, assim como ofereceste a água da vida para a mulher samaritana. Nós também somos saciados por ti diariamente. Por isso nós te louvamos e te bendizemos.
Pedimos, ó Deus, sê conosco no testemunho diaconal, no trabalhar em tua seara, que possamos nos colocar a serviço, levando a tua palavra de consolo e esperança, em um mundo de pessoas carentes de graça e misericórdia, e também de novas perspectivas. Oramos intercedendo pelos trabalhos que acontecem em tua igreja, pelas igrejas e jovens, que em seus corações cresça a tua palavra. Oramos também pelas mulheres, que sejam a força presente em seu lar, na sociedade e também nos meios e contextos que estão inseridas. E tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto, nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.